Fala, povo de Deus! Alguns católicos são convidados a fazer parte da maçonaria, mas se perguntam de imediato se é possível ser, ao mesmo tempo, católico e maçom. A resposta da Igreja é negativa, conforme veremos nesse vídeo. De início frisemos que a maçonaria não teve, como às vezes se diz, origem com Irã, rei de Tiro, que ajudou Salomão na construção do Templo de Jerusalém, nem com os cavaleiros templários medievais. Ela vem das corporações de pedreiros da Idade Média, que com o domínio da arte gótica gozavam de imenso prestígio, mas foram ficando de lado ou mesmo se extinguindo com a queda de estilo gótico e a reforma protestante do século XVI. Ora, a fim de assegurar a essência da corporação, pedreiros ingleses decidiram, a partir de 1641, receber em seu meio membros honorários, provenientes da alta nobreza. Tais membros exerceram grande influência sobre os antigos pedreiros. Assim, em 1723, promulgaram-se os estatutos da instituição, elaborados por James Anderson, pastor presbiteriano. Tal documento foi retocado em 1738, embora ficassem excluídos da maçonaria ateus e libertinos. A orientação das lojas maçônicas era um tanto vaga e relativista, pois professavam uma religião na qual todos os homens concordavam entre si. Admitia-se, sim, a existência de Deus, mas sem descer a explicações ou sem mencionar Jesus Cristo e o Evangelho. Cada membro era livre em sua consciência e religião, embora se exigisse deles ilibada conduta moral. Sem descer a pormenores, notamos que a maçonaria se expandiu, mas também se dividiu em dois grandes ramos: o regular, de origem anglo-saxônica, que parece cultivar o certo respeito às religiões, e o irregular, de matriz latina, portanto forte no Brasil, a tornar-se inimigo da Igreja e da monarquia. Todavia, nos tempos atuais, verifica-se que a maçonaria no Brasil está assaz dividida. Há lojas hostis ao catolicismo e à Igreja, como há outras que são neutras. A configuração e as atividades de cada loja dependem muito dos seus componentes. Daí a questão: essa subdivisão entre os maçons não poderiam levar a Igreja a abrir-se, ao menos, a algumas lojas? A resposta é negativa. Há muitos documentos pontifícios contrários à maçonaria. Papa Clemente XII, Papa Leão XII, Papa Leão XIII, Papa Bento XIV, sem falar em Pio IX, que, muito perseguido por maçons italianos, condenou a maçonaria em mais de 20 diferentes documentos. Ainda em 26 de 11 de 1983, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma declaração elucidativa, cujo parágrafo principal diz: permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nela. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. As razões do não são 4. Primeira, o caráter secreto. Este era de início inocente, dizia respeito aos segredos dos pedreiros medievais, mas tornou-se suspeito ao tratar de intenções filosóficas ou de planos de ação não claros das respectivas lojas. Quando Nosso Senhor nos exorta a buscar sempre a luz, João capítulo 3, versículo 20 ao 21. Segundo, a índole anticristã em especial de certas lojas de origem latina. É nociva à Igreja em sua defesa da cristianização da vida social, das escolas confessionais, das aulas de religião, na rede pública de ensino e etc. Terceira, a mentalidade relativista. Ao opor-se a toda a verdade, logo a verdade por excelência que é Cristo. João, capítulo 14, versículo 6 e capítulo 8, versículo 32. Quarto, a oposição à Igreja Católica que professa, sem dúvida alguma, a existência do absoluto ou da verdade plena capaz de ser conhecida,
por todos os fiéis pela graça divina, que a ninguém falta. Eis porque alguém não pode ser ao mesmo tempo católico e maçom,